Não é querendo cagar a regra não, mas sempre eu vejo que a galera que consegue criar uma profissão é quem cria uma revolução. Então o Sobral inventou lá o gestor de tráfego. Cara, de repente toda empresa faz tráfego, nem que seja um pouquinho. Aí o Érico criou o lançador, aí vai os caras de lançador. Eu tô falando do mercado de infoproduto especificamente, mas é que são quem criam as novas profissões, né? Aí agora vocês vão ver uma revolução de gestor de tráfego orgânico, porque eu converso muito com os infoprodutor, tem uma galera falando, o social media de ontem vai ser o gestor de tráfego orgânico de amanhã. Gestor de tráfego orgânico. Mas o que é um gestor de tráfego orgânico? É um cara que dispara e-mail, faz Instagram, entendeu? É isso. Ele manda tráfego orgânico. Só que o que acontece? Social media é visto como branding. Que tá errado. Não é, velho. Lá na Exame, eu gerava 20 mil leads por mês via social media. Imagina. O G4, 70% da receita dele vem de mídia orgânica. Que é um cara mais estratégico. Isso, ele é um social media pra performance. Legal. Entendeu? Quem tá fazendo isso hoje no Brasil? Ninguém, caralho. Entendeu? Então, o que eu tô falando é, existem várias oportunidades, mas não tem ninguém pra operar. Empresa, no geral, é preguiçosa. O cara não faz nada que ele não tenha domínio completo. Ele também não quer contratar alguém, a não ser que seja assim, óbvio. Se for óbvio, igual o gestor de tráfego virou. Óbvio. O cara chega lá, mano, você me paga R$2.000 por mês, eu vou te mandar 10 a 15 leads por dia. Tá bom, beleza, vambora. Entendeu? Sim. Nessa parte, a Taboola, ela produz conteúdo também? Vocês produzem muito conteúdo pra vocês? A gente vem melhorando muito, eu divido a visão. Acho que a gente tem muito a melhorar ainda. Muito conteúdo de educação tem que ser feito. A gente já produz algumas coisas. A gente tenta estar no maior número de lugares possíveis. Óbvio, o time é limitado. É complexa a situação. Mas assim, concordo. Eu acho que conteúdo de educação, você vai formando, você vai explicando pra pessoa. Eu concordo 100%. Legal. Isso, Fernando. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Growth Insights. Esse é o podcast oficial da Growth Conference. Para tocar esses primeiros episódios, estou aqui com meu amigo Fernando Miranda, sócio da V4 e da Stage, tá como CEO da Stage. Bem-vindo aí. Salve, salve família. @Fernando Miranda 777 aqui. Boa. Host também do podcast Roy Hunters. Estamos aqui com o Guilherme Lopes, que é diretor de vendas da Taboola, voltado ao crescimento de anunciantes aí para SMB. Muito prazer, cara. Vamos trocar uma ideia. Ronei. Bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aí. Prazer, Fernando, também. Tamo junto. Muito legal. A dúvida é, como é que eu faço pra vender meus cursos através da Taboola agora, cara? Cara, nós vamos crescer essa parada só me mandar um e-mail, a gente aí, tá vendo? Organiza isso, é facinho. E botar uma aula na Stage de como utilizar a Taboola, também Mano, tô formando 22 mil marqueteiros, cara. Imagina. Boa. Não, os caras que vão comprar Taboola amanhã ou depois, né? Mas eles têm que saber comprar primeiro, né? Exatamente. Mas, acho que, portanto, todo mundo, vocês conhecem bem o que é a Taboola, sabem bem o que é a Taboola? Não, mas acho legal contar pra audiência. Boa, vamos lá. Legal. Eu conheço que exame muita gente não deve nem saber o que é mídia nativa. Não sabe nem o que então é mídia começa nativa. Puxando o que é, como que vocês fazem, o que a Taboola tá Acho que o objetivo nosso zero aqui é ficar fazendo jabá, mas mais para explicar. A Taboola é a maior rede de publicidade nativa do mundo, tá? Então, presente em 26 países, a gente tem escritório em 26 países, capital aberto em Nasdaq, e é a maior rede de anúncios nativos. Tá, o que é o anúncio nativo, como você está falando? É aquele anúncio que ele se mescla com conteúdo, tá? A gente trabalha com sites da Open Web, então os principais publishers do Brasil, do mundo, Isto É, Infomoney, Folha de São Paulo, Metrópolis, sites da Editora Globo, enfim, são umas centenas de milhares aí no Brasil e no mundo, tá? E pra você ter uma ideia, só de Brasil a gente tá falando de mais de 32 milhões de usuários únicos por dia que passam por algum formato desse da Taboola. O formato mais clássico é aquele quando você tá lendo o artigo, chega ali no final, tem os quadradinhos, as recomendações de conteúdo. Exatamente. Recomendação tanto do próprio site, tanto do próprio publisher, como recomendações de anunciantes, né? Anúncios. E esse é o formato. O formato é um formato por clique, tá? Então, você não paga nada para aparecer, só paga quando alguém clica. E é um resumo bem curtinho do que é a Taboola aí. Legal. Você usa? Já usou? Já usei, porque eu era CMO do Infomoney e fui CMO da Exame. Quando eu cheguei na Exame, a gente tava descontinuando qualquer tipo de mídia que não fosse Exame, né? Porque a Exame tem um controle mais pesado, a mão pesada do BTG. Mas o Infomoney a gente usava bastante Taboola. Eu lembro que a gente tinha... E é engraçado porque a gente, através do Taboola, aprendeu a fazer isso pra gente também, né? Então a gente usava mídia nativa pra vender as nossas paradas. Então tinha as paradinhas da Taboola, mas também tinha o nosso ali também. Então, realmente é um formato porrada. E eu tô usando hoje de novo, até uma tese que
eu e o Denner temos é de comprar veículos de mídia, né? Porque 70% da carteira do cliente está em mídia. A gente vende serviço através da V4. Normalmente é o seguinte, o cara tem 10% de tecnologia, parece loucura, né? Todo mundo quer ser SaaS. Mas só 10% do share of wallet do cliente está em SaaS. 20% está em serviço, 70% está em mídia. Os caras que ganham dinheiro é Google, Facebook, Sim. Amazon. Agora a receita de mídia deles é maior do que eles gastam em mídia, Tabula, Mercado os Livre. caras que ganham dinheiro. E eu ia falar, e a Tabula, né? Que tá em mídia também. Então, Sim. é uma baita tese. E mídia nativa eu acho que é um negócio pouco explorado. Sim. A galera é cracuda do Facebook, e do Google. Sim. E aí o cara nem testa outras coisas, né? Antigamente também tinha o X, né? Que Deus o tenha, mas agora... Mas ainda assim, eu acho que em tamanho o X, não sei dizer se era muito maior do que a Tabula. É que essas mídias, o Meta, o próprio Google, eles têm uma cara mais B2C, então eles têm um produto B2C. A gente é só B2B, então a gente apanha um pouco, a galera não sabe o que é a Tabula. Mas o nosso objetivo é justamente esse, ser uma terceira alternativa ao Google e ao Meta. Acho que assim, eu jamais vou vir aqui e falar, não, acho que você tem que parar de investir no Google. Não faz o menor sentido, você tem que se complementar e é portfólio, né? Falar com esse usuário em todos os momentos dele, né? Sim, sim. Se ele tá na Open Web lendo uma matéria, se ele tá no Facebook, se ele tá no Instagram, se ele tá no Google. Eu acho que você tem que ter estratégias diferentes. Vocês são mais um canal de aquisição, né? Não só aquisição, como retenção também de alguma forma por causa do conteúdo. Exatamente. Olhando para mídia nativa hoje, duas perguntas na verdade. Uma é, qual que é o tamanho, quanto que representa em comparação às outras mídias no Brasil, né? Principalmente agora, e o quanto desse mercado é de vocês. Então, olhando para concorrentes, por exemplo, quanto que vocês estão... Perfeito. Cara, falando de Brasil, assim, a gente tem acaba tendo maior espaço e maior relevância quem tem um maior número de publishers. Né? Em Brasil, a gente tem uma dominância desse mercado. É difícil de falar exatamente em percentuais, tá? Mas a gente tá com os maiores. Como eu te falei, são mais de 34 milhões de usuários por dia que passam por algum formato da Tabula em algum site da internet aí. Legal. Você tem mais ou menos ideia em comparação ao uso de outras mídias, quanto que na mídia nativa representa ou não é uma coisa tão clara? Não tem uma pesquisa, a gente não tem um número assim auferido por alguém. E aí uma dúvida que eu tenho assim sobre isso é o seguinte, eu olho muito para canais, né? Então, eu sou professor de marketing e eu olho para canais. E aí, a galera agora fala muito de out of home. Então, uns novos canais, novos velhos, né? Mas que estão surgindo. E out of home é um canal muito forte para construção de marca. Então, quando você vai para a TV, construção de marca. Você considera que mídia nativa é um canal de conversão ou é um canal de construção de marca? Assim, acho que ele pode ser utilizado da forma certa para tudo, mas... claro. Sim, mas na minha opinião é mais de meio para fundo, meio de funil ali, assim, consideração. Pode ser utilizado muito bem para construção de marca, mas para consideração acho que ele é o ideal. O ideal. O que você acha que é uma empresa... Geração de leads, geração de leads, vendas, produtos que têm uma audiência mais ampla, assim, funcionam muito bem na Tabula. Legal. Aquisição e consideração. O que você acha que é a indústria que voa, assim, cara, com os melhores cases que vocês têm, assim? Pô, sei lá, sou um restaurante, talvez não valha a pena fazer Tabula, mas vale a pena fazer out of home no meu elevador. Exato. Então, eu falo que não existe canal ruim, né? Exato. Existe canal certo, na pessoa certa, no momento certo. O melhor canal você quer vender barrinha de chocolate é a gôndola na saída do supermercado, não é out of home. Então, qual que é a sua visão ali? Quem que é as indústrias que performam melhor ali em mídia nativa? Não, perfeito. Cara, várias. Eu fugiria um pouco assim de nichos muito específicos, como você falou. E eu vou chamar de nicho específico não precisa falar tanto uma de audiência como o restaurante. Sim. O restaurante, porque a gente não tem dados de registro do usuário, eu não tenho dado de GPS. Eu uso mais dados de navegação, histórico, em que tela que ele tá, o momento que ele tá, o que ele tá lendo, o que ele gosta de ler, em que momento e tal. Tudo isso vai para um algoritmo que, né, desenvolvido aí há mais de... O algoritmo começou a ser desenvolvido em 2007, tem atualizações o tempo todo. Então, tudo isso é para a melhor recomendação no melhor momento para aquele usuário. Então, fugir um pouco assim de nichos muito pequenos, dentistas, restaurante que o cara tem um restaurante na esquina. Coisas geolocalizadas, principalmente. Porque a gente usa a geolocalização até o nível de cidade, assim, por IP, vai muito bem. Mas como a gente não tá com o aplicativo instalado, a gente tá no site do publisher, a gente não tem uma geolocalização
por GPS. Tá. Então isso a gente foge um pouco. Mas o que funciona muito bem, cara? Geração de leads, aí entra a indústria automotiva, financeira, Interessante. né, investimento, tudo isso vai muito bem. Vendas, e-commerce, produtos mais específicos, assim, produtos que precisam de lubrificação. Produto de saúde também, assim, produto de saúde, encapsulado, sim. Produtos de e-commerce no geral, vendo produto físico. Produtos digitais, né? Então, infoproduto é uma coisa que a gente está focando bastante. Sim. Educação. Tem que falar então, hein, cara. Faculdades vão muito bem. De novo, então. Mas enfim. Legal. Então, basicamente, são produtos que eles têm uma capacidade de geração de leads para o time comercial trabalhar depois, que tenham abrangência o suficiente para você trabalhar um público mais amplo e que, de preferência, não sejam ultra geolocalizados, né? Porque Exato. Tipo, só pode vender meu bairro, não vai dar certo. Exato. E aí, por exemplo, o negócio do Out of Home que eu falo, né? A Out of Home, todo mundo fica cagando na cabeça de Out of Home, mas se eu tenho um restaurante na frente de um prédio, eu vou comprar Out of Home para aquele prédio, cara. Pô, porrada, entendeu? Não tem nada melhor. É muito direcionado. Muito direcionado. Então, cada momento para uma parada. Exatamente. Boa. Olhando para a galera de growth que quer começar a testar mídia nativa, né? Então, a gente fala muito de teste para começar a testar. Existe qual que é o orçamento mínimo para testar e se tem alguns exemplos que passaram a funcionar muito bem de testes na mídia Essa pergunta é sempre polêmica. Porque orçamento mínimo, na verdade, se você for lá na plataforma criar sua conta, porque a plataforma é um autosserviço, assim como o Meta, como o Google, é um autosserviço que você pode ir lá, criar sua conta. Dá pra entrar e ir gastando lá. Exato. A gente tem um serviço de atendimento gerenciado também, que depois eu explico um pouquinho melhor como ele funciona. Mas você pode ir lá criar sua conta, rodar, acho que, cara, R$5 por dia, R$10 por dia, acho que é um mínimo, assim. Mas agora a gente tem uma melhor prática, que a gente recomenda um budget, como, novamente, voltando ao ponto do dado de cadastro do usuário, o algoritmo ele precisa de um pouco mais de clique, um pouco mais de informação para conseguir otimizar, para conseguir achar os usuários certos assim para o teu objetivo de campanha. O que a gente pede é um orçamento aí de próximo dos R$300 por dia. Certo. Para 9-10 mil reais por mês. Para o algoritmo ter tração, ter dado, para ter essa escala aí em 15 dias, encontrar os usuários certos. Aí só pra fazer um comentário, que a galera não sabe que também é a mesma coisa no Facebook e no Google. Ela fala, mas pode começar com $5 por dia. Beleza, dá. Exato. Só que o próprio Meta fala que com menos de 50 conversões por semana, o algoritmo não tá trabalhando. Isso. Então, tipo, também não adianta. Vou botar R$1 por dia. Coloca. Mas não adianta. É uma dificuldade, assim, porque se o algoritmo não tiver informação, realmente fica difícil dele trabalhar e dele encontrar os usuários que a empresa precisa. E é muito baseado nisso, na conversão, na informação. Então, implementação do pixel é muito importante, você ter um volume considerável de impressões, de cliques por dia é importante. E também a constância, né? Evitar muitos flights, assim, rodei 5 dias, parei, não tive resultado. Clássico também. Isso é muito clássico. Clássico, acontece em todos os lugares. Não, bota Milão lá, se não vender nada, a gente vê, entendeu? Então. E outra coisa que a gente escuta bastante também é que, convertendo, o céu é o limite. Eu não tenho, meu dinheiro não tem limite. Então. Também não, lógico. E aí, outra coisa, que o cara não tem que olhar só pra mídia, ele tem que olhar pro funil, pra landing page, pra todo o processo de conversão ali, porque às vezes o problema não tá na mídia. Mas eu consigo operar lá, por exemplo, por custo por lead, CAC, eu consigo também operar essas métricas que eu consigo achar na Meta, normal? Tudo. Tá. A gente hoje tem otimizações focadas em conversão, né? Então com a implementação do Pixel ou traqueamento server to server, seja ele qual for, você consegue passar valores, otimizar... olhar teu ROAS ali dentro. Legal. E tal. A otimização é mais focada na conversão, na venda final ali, né? No que você determinar como venda. Mas você consegue ter objetivos de CPA, quanto você quer pagar por aquele CPA, quanto você quer pagar por aquela venda. Tem algum case muito foda, assim, que você pode abrir, que é público? Tipo, cara, uma empresa que pegou, fez direitinho e teve um resultado massa. Cara, tem... Deixa eu pensar... Em algum segmento específico? Não, qualquer case que você fala assim, cara, esses caras aqui souberam usar a ferramenta, olha o resultado que eles tiveram. E continua usando, né? A gente tem um cliente de muito tempo que é famoso, que é a Verisure. Claro, Verisure é gigante. Eu sou cliente, inclusive. Então,
Cara, eles... É verdade, a Verisure eu vejo bastante. São enormes. Nossa. São Porra, enormes. Você falou. E é isso, eles fazem a recorrência também. Então, eles se mantêm ativos. São clientes Latam, nosso, inclusive, não é só Brasil. Rodam Latam. E recorrente. E por isso, fazem direitinho, fazem o anúncio bem, fazem E a copy funil. deve fazer muita diferença também, né? Total. Ali, porque tabula como é mídia nativa, Sim. se a copy for fraquinha, não adianta, né? O cara vai lá Total. escrever uma copy meia bomba, roda e fala, não converte. Sim. Tem que achar um meio termo aí. Na copy do anúncio tem que achar um meio termo. Você não pode nem ser agressivo demais no pra olho. atrair muito curioso, Ah, nem Raso raso demais. Que você tem um CTR porque muito a baixo, que aí teu qualifica, CPC né? fica muito alto, né? Querendo ou não, é leilão. O ponto de teste ali, ele é mais no título? É o título que mais... O título é o mais importante. Apesar do título e a imagem montarem o criativo ali, a gente sempre Sim. fala, putz, pense em imagens que combinem com esse título. Nunca... Eu tenho na minha cabeça muito, não sei se é real, uma imagem de um cara tentando assaltar uma porta, arrombar uma porta, que é um anúncio da Verisure. É possível. Assim. Eu lembro de um Aí cara, você tá... de um cara tentando É bem possível. que eu lembro de ver eu isso aí. vejo muito clickbait, né, nesses anúncios. É algo que, de alguma forma, vocês limitam ou o cara pode fazer à vontade e hackear o sistema? Ali? Não, assim, a gente tem uma política de anúncios e de landing page bem específica, tá? É até importante falar. Quando você sobe um anúncio na tabula, ele não começa a rodar automaticamente. Tem um Até processo. diferente, às vezes, de outras plataformas. Ele não começa a rodar, ele passa por revisores. Então, os revisores entram na página, olham o anúncio, veem se o anúncio está de acordo com as políticas. O cara bota um clickbait ali, nem é o conteúdo. Exato. Se for uma coisa que não condiz com a realidade ou tá fora da política... Essa política, ela leva em conta várias coisas, né? Tanto o que a tabula quer, o que a tabula tem de objetivo, como até leis, né? Dos países. Sim. Então, a política é regionalizada por país. E essa política não leva só o anúncio, mas leva também a página de destino. Então, o revisor, ele olha tudo. E aí, a campanha, se tiver tudo de acordo, ela começa a rodar. Então, você fala, putz, qualquer coisa? Não é qualquer coisa. E as políticas vão ficando cada vez mais fechadas, né? Mais seguras, com o objetivo de trazer segurança para o publisher. Porque, querendo ou não, o espaço não é nosso. Sim, o cara fica puto se você coloca qualquer coisa lá, né? Cara, a gente pode ter problemas graves com anúncios que não condizem com a política, né? Então, é uma parceria que a gente tem com esses sites, contratos de longo prazo, às vezes 5 anos, 10 anos, 30 anos, que nem o do Yahoo, por exemplo. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu tô com um espaço exclusivo ali, garantido pra gente, onde eu não posso colocar qualquer coisa, eu tenho que levar em consideração. Querendo ou não, é a referência do cara ali de indicação de alguma coisa. E parece né? um conteúdo do site, então é difícil isso aí. Até puxando essa questão de parece um conteúdo do site. O Fernando tem uma escola para formar CMOs, a Stage. Ele quer fazer um anúncio lá. Funciona melhor ele fazer um conteúdo que está casado com essa mídia e aí tem um conteúdo de texto ali para depois mandar para a página dele, ou a galera usa muito para mandar direto para a escola, por exemplo, para a oferta? Cara, funciona muito bem você ter um conteúdo de texto que seja... O cara já tá ali lendo, né? Exato. Acostumado com matéria, né? Tipo, É um usuário leitor que, então, o cara tá lendo, ele quer ler mais. No fim das contas, é bem isso. Por isso que você vê muito advertorial, tem muito isso. Sim. E o Empíricos que... devia nadar de braçada nessa Não, brincadeira, Empíricos... Mas aí faz tempo, né? Não, sim, mas é porque... O Mas Velho era- Testamento da Empíricos, né? Exato, Mas exato. os caras deviam nadar de Rodaram braçada. muito. Tanto é que eles compraram um site depois, né? Sim. Compraram Seu Ao mais de Dinheiro um, e o Money Times. É. Isso, esses dois. O grupo tem algumas mídias lá. Alguns deles eram parceiros da Tabula também. Legal. Mas é bem isso. Então, o conteúdo ajuda muito a esquentar esse público, a gerar esse interesse, despertar a curiosidade mais, aprofundar e converter o usuário. Precisa ser um texto, pode ser um vídeo, tudo pode funcionar, depende muito do teu funil de teste, como em qualquer mídia, né? Sim. Mas funciona bem. E uma coisa que as marcas estão fazendo agora muito é o conteúdo patrocinado. Então a gente faz em parceria com o publisher, o que é o conteúdo patrocinado, branded content. O branded content. Então, por exemplo, a gente pega a Renault, o lançamento de um carro e faz ali, desenvolve um conteúdo a 4 mãos com o cliente e coloca ele hospedado no site de um parceiro, por exemplo, o IG, R7, ele fica hospedado no site e a gente pega todo esse valor de mídia, todo o valor que a gente cobra para a ação, ele é investido em tráfego.
Pra Legal. chegar nesse próprio Pra conteúdo. chegar nesse conteúdo. Animal. Sim. Porque daí é um conteúdo de consideração e de marca que vai fortalecer a marca do cara. Não necessariamente tá focado em aquisição, mas pô, é um jeito de você distribuir uma matéria dentro de um player que provavelmente você não ia estar ali, né? Exatamente. Vou polemizar isso, senão você corta. Betting deve lavar as éguas nessa brincadeira, né, Roda cara? bastante. Porque, Roda tipo, os bastante. caras têm dinheiro infinito, a margem no talo, e, cara, querendo ou não, o cara clica ali, ele já tá jogando joguinho e já tá ganhando dinheiro, né? Também temos algumas políticas. Tá? Não, E eu aí, nem imagino que não pode ser tão dedo no olho assim, vai. Mas sim, cara, é um investimento grande, começou tem 2 anos, né? Vocês vão 2 ganhar dinheiro anos. agora. O Brasil liberou, SBT Não, mas, cara, fazendo, eu nunca vi não nada. sei quem mais Betting fazendo. inundou o mercado publicitário com dinheiro, velho. É um negócio absurdo. Eu acho que assim, são mercados, é um mercado que tem muito dinheiro, muito forte. Tem sim que ser regulado, acho que o CONAR tá trabalhando nisso, o próprio governo, né, com a regulamentação. Então a gente já tá seguindo as regras, mesmo antes da regulamentação. A regulamentação vai sair em janeiro. Sim. Mesmo antes da regulamentação sair, a gente já tá seguindo as regras do CONAR. Então, não pode falar de bônus no criativo, tem que ter... Não pode falar de investimento, não pode falar de ganho, não pode falar de criança, nada disso, assim. Então... Beleza, várias coisas a gente já seguiu, mas, por exemplo, o bônus no criativo foi uma coisa que assim que o CONAR soltou, a gente implementou. Tem mídias que rodam bônus até hoje, enfim, aí é o risco de cada um, mas a gente já foi implementando até para dar segurança para o publisher, todas essas coisas. E o publisher tem a escolha também, tá? É importante falar. Você fala, então eu sou obrigado, se eu fechar como publisher com a Taboola, eu sou obrigado a... ter betting. A ter bet? Não, você pode bloquear verticais, bloquear a palavra-chave, bloquear concorrente, URL de destino, concorrente, 100%. Legal, isso é legal. A própria Taboola usa a Taboola para vender Taboola? Cara, a gente já usou para... Hoje a Taboola investe em mídia, até interessante que você está perguntando, mas a gente investe em mídia para atrair novos clientes. Então... empresas de pequeno, médio porte, grande porte, mais para consideração, assim, geração de leads para o time de vendas e tal. Então a gente usa a mídia muito para isso. A gente usa bastante hoje Meta e Google, tá? É um time de aquisição em Israel e tal. São bem direcionados a resultado, a custo por lead. A gente já rodou algumas campanhas de Taboola, mas hoje o foco é mais em Google e Meta. Geração de lead para o time de vendas, para... trazer novos clientes, consideração, para o cara conhecer a Taboola, saber o que é a Taboola, que é uma dificuldade geral no mercado. O que é a Taboola? Muitos clientes nem sabem, principalmente os menores, assim. Às vezes as empresas maiores, agências grandes sabem. Aparecendo em alguns portais com conteúdo dentro da própria estrutura de vocês para dizer o que é. O problema é que seu público é B2B, né? Então, às vezes não vai ser tão relevante a Taboola, assim, né? O negócio vai ser IBM, ligar pro cara e falar, mano, você sabia que tem um negócio... Por exemplo, eu vejo que vocês estão sempre presentes em eventos, né? Vocês estiveram lá no nosso evento lá da V4 e tal. Sim. Qual que é a estratégia de aquisição via evento, cara? Qual que é a pegada ali, tipo... Cara, no fim das contas, a gente foca em eventos B2B, que tenham anunciantes que sejam de um perfil interessante, num perfil que tenha potencial de investir na Taboola, que tenha potencial de crescer o investimento mensal ali. Mas o que faz você decidir, tipo assim, esse evento aqui faz sentido, esse aqui não faz sentido? Perfil do público, número comprador de pessoas... de mídia, relevância da galera. Se vai ter comprador de mídia, quem que vai estar lá... número de pessoas que a gente consegue falar, se eu vou ter uma presença no palco, às vezes, para explicar justamente o que é a Taboola. Porque muitas vezes o cara fala, pô, legal, não sei o que é a Taboola. Mas como canal de aquisição, o evento, ele hoje, você consegue mensurar o que está vindo de resultado? Temos uma estratégia de mensuração lá. Então tem uma janela de mensuração até 60 dias depois do evento, tá? Mas enfim, aí é interno, onde a gente calcula um ROI do evento de acordo com o que a gente trouxe de leads, o que foi pro ar, o que rodou e o que o cara investiu em mídia. E normalmente dá ROI? Eu ia perguntar, tá dando retorno? Sim. Legal. Os eventos dão bastante ROI. ROI. Então marketing de eventos, live marketing funciona faz sentido. Bem. Muito. Legal. Muito. E qual outro canal que é tão relevante quanto ou mais relevante que evento hoje para a própria Taboola, né? Hoje, para aquisição de clientes, eu diria que eventos e tem a mídia paga, que querendo ou não é uma sustentação forte que a gente faz o tempo todo. Mas a gente está começando a trabalhar em outras verticais também. Então, influenciadores, a gente está começando a estudar um pouco.
O que seria um influenciador porrada pra Taboola? Cara, especialistas de tráfego, especialistas de vendas online. Sobral seria esse som de consumo. Sim, Entendi. já fomos no evento dele também, não como patrocinador, mas pra conhecer. Ele já rodou campanha com a gente. Legal. Então, esses caras, especialistas em venda online, especialista de infoproduto, todos esses caras que falam de mídia de alguma forma, que ensinam a fazer mídia. Então, hein, cara. Já tá criando contexto aqui cara. pra fazer negócio. E uma outra iniciativa que a gente está começando agora também é de recomendação. Uhum. Muitas vezes a gente tem empresas, parceiros que recomendam clientes pra gente. Legal. E legal. às vezes são os melhores leads. Então a gente está a gente tá começando a dar incentivo. Rebate. Ou tanto com BV. Não BV especificamente, mas a gente está começando a pagar pelo lead mesmo. Legal. Então vou te dar um exemplo de um formato que nem tá fechado ainda. Por exemplo, um influenciador ou uma empresa, a própria V4, a minha recomendou um lead aqui, o cara me apresentou, fiz uma reunião, o cara começou a rodar com a gente. Depois que ele começou, eu pago $300 pelo lead pra V4. Legal. É um formato assim, do mesmo jeito que eu gasto com a mídia ou com o evento. Eu pago parceiro, né? Eu pago parceiro pela legal recomendação. Mas necessariamente não é um MQL, é um cara que já começou a usar. Isso. Vai ter um funilzinho ali, mas começou a rodar. Eu pago por essa recomendação. Isso é legal. Legal. Até pra stage mesmo, você tá formando... É porque eu fico pensando assim, uma coisa que eu acho que a galera erra, não vocês especificamente, mas também, eu não vou ficar passando o pano, não. Imagina. A galera não pega o cara na formação. Então a galera quer o cara pronto, que já tem verba de mídia e tal, porque esse cara ele é formado... vendendo pra você agora não, mas é porque o cara ele é formado pelo Sobral no Facebook e no Google. Então o que o cara vai saber fazer? Facebook e Google. O cara é formado pelo Érico Rocha em lançamento, ele vai aprender a fazer o quê? Lançamento. Então... Muitas vezes eu vejo que os canais... Aí você vai ter que pegar o cara lá de lançamento, que tem a maior verba de mídia de todas, que o cara bota, sei lá, Fluency, que bota 200 milhões de mídia e fala, mano, você devia estar fazendo Taboola. Que Taboola, mano? Meu gestor de tráfego aqui veio do Sobral, não sei o que é. Entendeu? Agora, às vezes se você tivesse o Pedro Sobral da Taboola, entendeu? Aí seria um negócio. Sim. Então, uma das coisas que eu aprendi a fazer, que eu acho que é porrada, e que eu aprendi na XP, principalmente, abraço aí pra galera da XP, que era usar de educação para educar o cliente no meu produto. Sim. Então, quando eu chegava pro cara pra XP, eu chegava pro cara e falava assim, velho, eu vou te ensinar a investir na Bolsa de Valores através da plataforma da XP. Total. Aí o que acontece? O cara vira cliente da XP e ele fica fiel. Então eu vejo que a galera, por exemplo, gateway de pagamento. Cara, vamos ser sinceros, a Hotmart só existe por causa do Érico Rocha, porra. Que Deus me perdoe, mas assim, do tamanho que tá. Porque o Érico Rocha criou uma revolução de infoproduto no Brasil que só tem no Brasil. Então... Falta os Érico Rochas de cada empresa, entendeu? Assim, eu vejo que é uma parada que a galera ainda peca muito. Criar mercado, né? Porque você tem um tipo de solução de mídia que é funcional, mas nem todo mundo sabe que é funcional. Você tem que educar essas pessoas. Vocês tinham que criar o gestor de tráfego nativo. Exato, entendeu? exato. Tipo, aí, esse cara tem uma profissão que tem que ter em toda empresa. Como assim você não tem um gestor de tráfego de mídia nativa, cara? Entendeu? Não, Cara, eu concordo, mas eu acho que também pode ser o gestor de tráfego que hoje já faz Face e Google, o cara ele pode se... E acho que concordo contigo que é uma deficiência nossa, é uma iniciativa nossa também de educação, de estar em mais plataformas, fazer mais parcerias com outras plataformas de educação para educar esses gestores, para mais gente conhecer o que é. A gente tem alguns parceiros que falam de mídia nativa, mas são nichos pequenos. Sim. Querendo ou não, são parceiros igual te pequenos. Não é uma crítica a uma empresa específica. Por exemplo, CRM. Quem que é o grande nome de CRM hoje no Brasil? Não tem, velho. CRM é da mais... mídia traz receita... CRM traz lucro. Não tem ninguém falando de CRM hoje no Brasil, velho. Então acaba que, a galera não vai aprender a fazer CRM mesmo. Aí o cara aprende como CRM. Sim. Ele vai pra uma empresa que tem um cara muito bravo de CRM, que ensina o cara, e aí tem 10 negros de CRM no Brasil inteiro, um cara de CRM tá ganhando 15 pau. Sim. E o gestor de tráfego tá ganhando 2. Por quê? Porque o Sobral solta, se você der um tiro pra cima, cai 3, entendeu? Eu tava conversando, ontem eu tava na Cortex lá e a gente tava falando sobre go-to-marketing e é o mesmo exemplo. Se você pesquisa hoje um especialista nesse assunto para falar num evento, você acha 2, 3 caras só de go-to-market. Tem lá fora muito forte, aqui no Brasil não tem. Então, eles estão olhando até para construir esse mercado. Então, começar eles a moverem essa revolução, né? De trazer esses profissionais e tal.
E aí na mídia nativa eu acho que tem esse ponto também. Exatamente. Eu sempre, assim, não é querendo cagar a regra não, mas sempre eu vejo que a galera que consegue criar uma profissão é quem cria uma revolução. Sim. Então o Sobral inventou lá o gestor de tráfego. Cara, de repente toda empresa faz tráfego, nem que seja um pouquinho. Sim, aí sim. o Érico virou o lançador, aí vai os caras de lançador. Eu tô Sim. falando do mercado de infoproduto especificamente, mas é que são quem criam as novas profissões, Sim. né? Aí Sim. agora vocês vão ver uma revolução de gestor de tráfego orgânico, porque eu converso muito com os infoprodutor, tem uma galera falando, o social media de ontem vai ser o gestor de tráfego orgânico de amanhã. Gestor Cara. de tráfego Mas o orgânico. que é um gestor de tráfego orgânico? É um cara que dispara e-mail, faz Diferente. Instagram, entendeu? É Tá. isso. É. Ele Sim. manda tráfego orgânico. Só que o que acontece? Social media é visto como branding. Que tá Uhum. errado. Não é, velho. Lá na Exame, eu gerava 20 mil leads por mês via social media. Imagina. O G4, 70% da receita dele vem de mídia orgânica. Uhum. Que é um Claro. cara mais estratégico Isso, no ele orgânico. não é, ele é um social media Uhum. pra performance. Legal. Entendeu? Quem Legal. tá fazendo isso hoje no Brasil? Ninguém, Legal. caralho. Entendeu? Então, o que eu tô falando é, existem várias oportunidades, mas não tem ninguém pra operar. Empresa, no sentido. geral, é preguiçosa. O cara Uhum. não faz nada que ele não tenha domínio completo. Ele Uhum. também não quer contratar alguém, a não ser que seja assim, óbvio. Se for óbvio, igual o gestor de tráfego virou. Óbvio. O cara chega lá, mano, você me paga R$2.000 por mês, eu vou te mandar 10 a 15 leads por dia. Tá bom, beleza, vambora. Sim. Entendeu? Sim. Nessa parte, a Taboola, ela produz conteúdo também? Vocês produzem muito conteúdo pra vocês? A gente vem melhorando muito, Uhum. eu divido A visão. a visão. Acho que a gente tem muito a melhorar ainda. Muito conteúdo de educação tem que ser feito. A gente já produz algumas coisas. A gente tenta estar no maior número de lugares possíveis. Óbvio, o time é limitado. Sim. É complexa a situação. Mas, assim, concordo. Eu acho que conteúdo de educação, você vai formando, você vai explicando pra pessoa. Eu concordo 100%. Legal. Isso com o Fernando. Voltando um pouco agora para Growth, dentro da Taboola, tem um time específico que é de Growth? A gente tem um time de aquisição, tá? Então, que é um time de marketing que pensa na aquisição de Mas leads ele pro mundo roda inteiro. ciclo de experimentação. Quando eu falo de Growth, só para especificar, eu estou falando um pouco mais sobre Growth no sentido de Growth Hacking como metodologia de rodar ciclo de experimentação. Então, se tem um time lá dentro que faz isso de forma mais específica ou se não. Tem um mindset, mas não tem um time específico. Tem um mindset, mas é uma composição dos times ali, e aí tem um time de aquisição, tem um time de produto que se juntam para fazer algumas ações, Legal. mas não tem um time de growth específico. Não tem um processo estruturado Também para não. experimentação. Isso. Tá. Que é uma coisa que, tipo, eu vejo que tá... Você sabia que 30%, eu vou te contar uma curiosidade, 30% das contratações de marketing nos últimos anos nos Estados Unidos foram de profissionais especificamente com o termo growth na vaga? não. Você não sabia dessa, né? Não Tá vendo? sabia. Eu que venho no curso de growth, eu sei. Mas por que isso tá acontecendo? Porque as growth companies, né, estão cada vez mais formando caras de growth e esses caras saem e vão trabalhar em outras empresas. Então, sei lá, Legal. tem o mais famoso é o Andrew Chen, né, que era a growth da Uber, que transformou a Uber no maior case de mobilidade do mundo. E aí ele vai lá, vai pra uma empresa e fala assim, mano, você não tem um time de growth? Acontece exatamente. Aí o cara, não tem. Aí abre 10 vagas de growth. O que acontece? Não tem ninguém. Aí o que aconteceu? Fizeram a Reforge, que é a Sim. escola de growth americana. Então tudo começa ali com a galera criando as profissões. Aparece uma demanda, aí alguém que é inteligente pega aquela demanda e educa aqueles caras ali, e ele controla a narrativa. Um dos motivos que a gente comprou a Stage foi porque a gente queria um controle de narrativa melhor. Porque quem informa os marqueteiros vai definir o futuro do marketing. Sim. Querendo ou não, por que o Brasil não tem como você abrir um Instagram e ter alguém te vendendo curso? Culpa do Érico Rocha. E aí ele formou um monte de vendedor de curso que agora vende curso de como vender curso. Então, quem cria a narrativa é a educação, cara. Por que você sabe fazer tabuada, entendeu? Por causa da educação. Sim. Então, eu sou muito apaixonado no tema, e não a educação só como lucro mesmo, porque é lógico que é lucrativo, todo mundo sabe que é a educação da margem. O Brasil tem mais bilionário de educação do que de agro, pra você ter uma ideia. Sim. Mas, sabia dessa? Também Olha não. aí. Cheio Então, dos das data ideias. points. Mas por quê? É Porque pra compor, a educação né? tem muita margem. E, cara, o controle de narrativa é muito forte, entendeu? Sim, e a faz galera sentido. hoje não... A empresa sentido. quer enfiar a goela abaixo ao invés de conseguir fazer a parada na base. Sim. Por quê? Porque dá trabalho, enche o saco, é difícil. e tal. Eu pretendo perguntar para todos os convidados se eles têm time de growth, principalmente para mensurar essa visão. Então, assim, eu entendi que vocês fazem growth
com Sim. modelo de pensamento e cada time ali tá de alguma forma experimentando e tudo mais, mas não tem uma existe um equipe processo Exatamente. dedicado, estruturado para isso, para poder Exatamente. dizer que tem. Mas beleza, aí indo um pouco para pós-processo de aquisição, entendendo um pouco melhor até que do teu ponto de vista de vendas ali, quando você faz esse repasse para uma operação mais de retenção, Perfeito. o que vocês têm feito hoje para manter esse cliente anunciante lá dentro? Bacana. Olhando, estando mais e investindo mais, né? E crescendo o investimento. Hoje o que a gente tenta trazer muito pro anunciante é realmente um serviço de consultoria em mídia nativa. Então, por exemplo, você fechou ali, como eu estava falando, então você tem hoje o próprio autosserviço da Taboola. Você vai lá, cria sua campanha e tal, beleza. Mas a gente tem também um serviço ali de gestão de conta, digamos assim, que é nada mais do que uma consultoria mesmo. Então, você vai ter desde uma pessoa de vendas ali, né, de onboarding, que vai fazer vai te explicar o que fazer, criar tua conta, fazer reunião com você para te apresentar a melhor forma de colocar na tua empresa, como que você tem que fazer aquela campanha, etc. Vai lançar a campanha junto contigo e essa pessoa fica aí nos primeiros 2, 3 meses da conta muito próximo e junto com essa pessoa já vem um gerente de conta, que esse é o cara que a nossa ideia é que ele seja a tua longevidade na Taboola. Então, não só no lançamento, no lançamento você precisa de mais atenção, aprender a fazer, como funciona, o que tá dando certo, o que não tá, o tratamento tá certo, o funil tá bacana, o funil não tá bacana, o que eu preciso mudar. Então, você vai ter querendo ou não, uma atenção muito maior nesse começo, mas depois que você já tiver tracionando, você vai ter o gerente de conta, que é o cara que vai te dar informação, insights, o que tá funcionando, como tá o CPA, como tá teu CPA em relação a concorrentes ali, benchmark, é uma coisa que a gente compartilha bastante com os clientes também. E tudo isso sem custo. Então, você tem querendo ou não... já tá no package. É só o teu investimento em mídia. Você não tem que Mas pagar você tem que nada ter mais por isso. Volume X de investimento para ter esse cara? Tem. Quanto que é? Conta pra nós. R$10 mil por mês. Pô. É o que eu falei. Cara, é super no Facebook tranquilo. Eles nem olham na sua cara enquanto você não botou 300 mil, velho. Porra. Assim, é um diferencial que eu acho muito bacana. Vários clientes gostam, porque você tem uma atenção diferenciada desde o começo ali, né? Quantos clientes um gestor desse conduz? Bastante. Aí depende muito do time, né? A gente tem o time de SMB, o time de Enterprise, digamos assim, o time que cuida dos clientes maiores. Ali são menos clientes, no time que cuida dos clientes maiores, são, sei lá, uns 30, 20 clientes por carteira. Tô falando uma ordem de grandeza. Mas no lado SMB são entre 80 a 100 clientes por gestor. Se eu pegar 10 contas aqui e falar assim, velho, vamos pegar aqui, nós vamos escrever um branded content, vamos jogar tráfego para esse branded content aqui, eu já vou pegar meu anúncio que mais performou, nós vamos destrinchar ele no branded content e colocar. É uma parada que dá para fazer na Taboola, assim, fazer um teste de tiro assim, ou o ideal é lógico que o ideal é sempre um investimento a longo prazo, mas eu digo assim, eu consigo fazer um tiro desse mantendo os 10 conto? Consegue, e assim, 10 você consegue fragmentar no mês, você já vai vendo teu resultado ali no primeiro mês. A estratégia do branded me chamou bastante atenção. O branded content especificamente, para ele ser desenvolvido pela gente, hospedado, ele tem um valor diferenciado, tá? 10 mil é mídia tradicional. Quanto que eu preciso pra 50. Colocar? Tá bom também, é justo. Porque, pra quem não sabe, um branded, quando você for lá na empresa mesmo, também vai ser papo disso, né? Aí depende do publisher, né? Mas eles têm vários tipos de pacotes diferentes. Na Exame passava de 100, pra você ter uma ideia. Um branded. Tem cases que fizeram isso e tiveram ROI já de cara, assim? Cara, a gente tem um dos cases mais antigos de branded content. Aliás, branded content é interessante, que é uma iniciativa nossa, brasileira, Taboola Brasil, tá? Não é um negócio que tem Taboola É uma mundo. jabuticaba. É total uma brasilidade nossa. Então, é do nosso General Manager, Latam, foi uma ideia dele, do time de vendas. E começou aqui em parceria com os publishers e, cara, deu super certo, assim. Então, um case que eu gosto muito é do Banco RCI. É um dos cases mais antigos, mas que é o que eu sempre referencio, porque ele foi cliente da Taboola, chegou a rodar mídia, aquisição direto, jogava o cara na landing page. O Banco RCI, para quem não sabe, é o banco da Renault, e eles estavam na época falando de investimento, não estavam nem falando de Emprestar dinheiro.
Exatamente, falando de CDB, RDB, se não me engano. Mas enfim, fizeram uma primeira campanha jogando direto para captação, para landing page. Foi um desastre. Foi um desastre. Foi mal, a campanha, resultados ruins, porque aquela coisa que a gente falou, o funil não correspondia à expectativa. E aí fizemos 2 branded contents, e na época foram até Isto é Dinheiro, se não me engano. Porrada do público também, né? Então, Excelente. mas olha que engraçado, a gente tinha um de Isto que ele era mais básico, mas para quem vai começar a investir, e um de Isto é Dinheiro que já era para quem entende um pouquinho mais. Era mais diversificação de carteira. Isso. E o de Isto deu mais certo. Olha só. Resultado de custo por lead muito growth, mais cara, barato. Tem que testar, caralho. Aí, tá vendo? Exatamente. É isso então, fizeram os 2 focos, e o que era para quem teoricamente conhece menos, deu mais resultado. E era focado em benefício? Invista na Renault e ganha 120% de CDB e tal, ou era mais institucionalzão mesmo? Era mais... era focado em CDB, em retorno. Porque eu fico pensando assim, tem que ser... Informativo. A XP abria conta pra caramba em cima de CDB, rentabilidade e tal, principalmente pra quem nunca tinha aberto conta. Chegava assim, ó, cara, se o banco aí tá te pagando 100% de CDB, deixa eu te pagar de CDI, deixa eu te pagar 200%. Isso. Aí fica, caraca, aí abria conta pra caramba. E esse é um formato, por exemplo, você tem um benefício muito claro, que você consegue explicar em uma linha, você colocar numa mídia nativa, não tem como dar errado, o cara vai ver, bater o olho, vai achar legal, clicar. Eu acho que a dificuldade da galera é criar ofertas realmente boas em uma linha. A galera tem dificuldade disso. A maior parte das empresas não sabe nem explicar direito. O que você faz? Não, nós somos uma solução diferenciada, multiplataforma. Ninguém liga. Eu acho que o mais interessante é você usar o anúncio para chamar atenção, ter esse gancho, e aí no conteúdo que você tá jogando o usuário, você já linkar ali no título. O que é esse gancho pro cara continuar lendo. Narrativa, né? Exatamente. Total. É o que funciona. Mídia nativa é muito sobre narrativa, né? Se for pensar. O que mídia nativa tá fazendo com AI, porque, estamos falando de texto, estamos muito em AI agora. Cara, a Taboola tá já... Bom, desde sempre a Taboola já investe em AI, tanto pro algoritmo, né? Então, o algoritmo é querendo ou não, um modelo de deep learning, de machine learning, que vai aprendendo sobre o usuário, vai aprendendo sobre o conteúdo, vai se auto-melhorando o algoritmo para a recomendação dos conteúdos. Então, isso é uma coisa que já, desde sempre, está na estrutura, na base da Taboola. Mas o que, na minha opinião, tem sido muito bacana é o que a gente vem fazendo para criativos. Hoje, na plataforma, cara, a Taboola sempre tentou facilitar ao máximo a tua criação de anúncio. Então, a gente tinha a parceria com o banco de imagem, que, querendo ou não, um anúncio nativo, ele é uma imagem e um título. Você não precisa de um guardado as devidas proporções, você não precisa de um diretor de arte, você não precisa de uma agência para fazer um criativo. Não precisa, né? Nem precisa. Não precisa. Assim, honestamente, você consegue fazer por conta própria. Muita gente faz. Mas aí uma coisa que a gente já tá hoje, acho que na 3ª ou 4ª iteração, é a IA generativa para imagens e textos. Já gerando o texto e isso é legal. Eles vão imagens mais chamativona, umas paradas diferentonas. Tudo. E assim, aí tudo que você puder imaginar, hoje você já consegue fazer na própria plataforma. Legal. Tanto de, assim, você joga a tua landing page, fala, o produto que eu quero promover é esse, ele escaneia a landing page, vê os benefícios e tal, e já te traz alguns anúncios. Fica. Mas agora o que fica incrível mesmo é você ir lá e digitar, falar, eu quero uma imagem de uma mulher de tantos anos com o celular na mão. Que o melhor é os dois juntos, né, velho? Isso. Mas uma pergunta que fica na minha cabeça é o seguinte, dá pra, usando isso, por exemplo, eu testar diversas variáveis para tentar chegar num resultado? Tipo um teste AB, mas com várias... a AI criando várias imagens, vários títulos, e dentro da plataforma ela... Dá. Na verdade, ela mesmo pode ir testando e me trazendo um insight do que funciona melhor, né? Não sei se ela já faz isso. Não, a gente ainda pede para limitar ali o número de criativos na campanha para 8, 10 criativos por campanha. E aí, criativo é essa combinação de texto com imagem. Então, pensa num texto num título, né? Que seja bem linkado à imagem. Pensar nessa combinação e aí você mesmo vai otimizando, vendo que tá dando certo. E muitas vezes a IA te ajuda muito na fadiga. Você acha o criativo. Então, putz, achei meu melhor criativo. O criativo que mais converte é esse aqui e tal. Só que aí você... Puta, tô rodando ele há 2 meses, ele tá fadigado já.
querendo ou não, tá caindo um pouco o CTR. Satura, igual qualquer... Porra, gera uma... campanha. Aí você tem ali uma outra coisa na plataforma que você pode gerar uma variação daquele criativo. Então você sobe aquela imagem que funciona bem, pede pra ela gerar uma variação e pode ir testando essas variações. Legal. Então isso é uma coisa que você faz facilmente E hoje. e a visão de futuro disso? Vai virar um negócio que faz por mim e eu não preciso, só clico no botão? Ou... Cara, eu não tenho isso no roadmap de produto ainda, mas o que eu imagino aí, 100% opinião minha, é... Putz, subiu uma campanha, a campanha tá toda fora das melhores práticas, não tem nada a ver. A IA já vai pegar, vai gerar uma campanha pronta, vai deixar ali na plataforma, já vai te sugerindo. colocar um aviso falando, ó, eu fiz uma campanha aqui que... Eu acho que esse Essa vai vai funcionar funcionar muito muito melhor. melhor. Plataformas. A galera quer matar o gestor de tráfego, cara. Não, mas diga assim. Mas assim, você pode facilitar os caras a vida querem dele. sim matar o gestor de tráfego, que o empresário pode apertar com um botão lá, coloca cartão de crédito e vende. Que o sonho é esse, velho. Mas é verdade. É mentira, não, pô. É ter um cara, único cara que lida com todas ao mesmo pode ser tempo. um diretor de Isso, marketing, não exatamente. precisa ser um cara que fica lá subindo campanha e otimizando. A ideia é que a inteligência artificial seja inteligente o suficiente pra criar o criativo, testar criativo, rodar, otimizar, fazer tudo. Sim. Esse é o sonho, entendeu? E aí o gestor de tráfego vai evoluir pra outra coisa. Vai ser um cara muito mais estratégico, vai ser um cara muito mais descoberto em novos canais. Porque aí eu te falo uma dificuldade que a gente muitas vezes tem. A gente como Taboola, muitas vezes tem com empresas, com clientes menores, às vezes até clientes maiores. O cara investe 10 milhões no Google, investe 5 milhões no Meta, e ele tem 2 gestores de tráfego, ou 2 pessoas que cuidam do tráfego dele. Os caras estão o dia inteiro ali, ó, no Google e no Meta, olhando isso. detalhe. Aí ele vai pôr 100 mil na Taboola, 200 mil na Taboola, que já é um investimento bacana. O cara tem que... Eu tenho que dividir, eu tenho que... Convencer o gestor de tráfego a dividir a atenção dele. a dividir a atenção dele, É pôr foda, a atenção cara. dele nisso. Por isso que o sonho do cara... E pro gestor de tráfego, fala, mano, Taboola é maravilhoso, velho. Aperta um botão e começa a vender, entendeu? Entendeu? Porque na verdade é isso. O que a gente quer, toda empresa quer vender pro seu cliente é resultado rápido com o mínimo de esforço possível. É a realidade. Exato. Ah, não, eu vendo com esforço. Mentira, você tá vendendo errado. Porque o certo Exato. é vender com o mínimo de esforço possível. Te dou- Se você conseguir ter menos esforço, pô. Te dou um outro exemplo. A gente, até um ano atrás, mais ou menos, o nosso algoritmo, ele era um tanto, assim, a otimização de campanha era um tanto quanto manual. Você ia lá, mudava site por site e tal. Caraca. Tem de um ano pra cá, mais ou menos, a gente... já faz um tempo. A gente lançou o Sim. Maximizar Conversões. Que você não escolhe nem o bid, nem quanto você quer pagar de CPC no teu anúncio. Te Você não traz escolhe cliente, nada. pronto. Você faz o tracking direitinho, você põe o teu pixel lá no lugar certo e fala, eu quero o maior número de conversões que eu posso com esse budget por dia. Cara, E vamos rodar ele essa vai, parada. ele vai, e ele vai automatizar ao máximo Animal. essa compra. E como Massa. você tem o tracking também da venda e dos próximos passos da jornada, quando a gente olha para growth, a gente está falando muito de olhar os pontos de conversão e otimizar aqueles pontos que não estão gerando tanta conversão. Se a tecnologia começar a fazer isso, Exato. você Exato. não tem por que E- ter alguém dedicado a fazer aquilo. Exatamente. E esse lançamento do Maximizar Conversões foi assim, muito cliente que falava, cara, eu ficava o dia inteiro na plataforma, o cara cortou metade do tempo que ele leva pra gerir a campanha. É isso. E, cara, o sonho do cara é apertar um botão e começar a vender, entendeu? Então é isso. Se você conseguir chegar... Se a IA conseguir levar a gente pra isso, pô... Claro que tem coisas que a gente não que aí eu até... O que eu imagino que vai chegar. Por exemplo, a gente falou, a melhor prática é que o cara tenha um conteúdo depois do clique dele no anúncio nativo. Sim. Que ele tenha um texto, algo que pareça com uma matéria, que seja informativo. Aham. Imagino que em breve também a plataforma já vai poder criar Sim. landing pages pro cliente. Fala, meu, tô vendo teu conteúdo aqui, ó. Já contratei muito Sim. copywriter que é Landing pior que o page ChatGPT. Tipo assim, muito. É. Mas não é um ou outro, muito. Entendeu? Agora, é lógico Tem muitos que um copy melhores brabão... também. Isso, é Sim. lógico. Não, eu tenho equipe de copy. sem engenharia. Um copy brabão É que ele tá usando o fazendo ChatGPT... Não, Mas um copy brabão usando um ChatGPT, ele é o, cara, super saiyajin. Exato. Agora, o cara também não dá pra ser pior do que o ChatGPT. Então, eu acho que, tipo, não é que vai matar todas as profissões. Eu acho que vai matar todo mundo que faz pouco, entendeu? Faz mais ou menos. Concordo. Porque mais ou menos o ChatGPT já faz. Essa é a realidade. Não fica excelente, mas mais ou menos ele já faz. E às vezes você não precisa ser excelente pra gerar resultado. Essa que é a graça, né, do nosso mercado. Nosso mercado, às vezes, é uma coisa meia boca, Só mas testar. você tá fazendo... Sim, É diferente do cara que tá fazendo excelente, mas não tá fazendo. exatamente. Exato. Que foi... que é muito do que a gente faz em growth, né? É muito de eu teste. Primeiro quero- feito, depois feito. Quero perguntar um pouquinho de uso da Taboola para eventos. Então, assim, cases de eventos, porque eu tô em mercado de evento, tô fazendo muito evento. Tipo, vender ingresso de evento. Cases de eventos que deram bons resultados usando Putz. mídia nativa?
Não tenho nenhum de cabeça agora, hein? De evento... Não tem nenhuma parceria próxima que fala, usou e... Ou mais pra consideração eu também. tendo a chutar que se vai bem em curso, vai bem em evento. Porque a decisão de compra é muito parecida. O cara que compra curso, normalmente é o cara que compra evento, que os dois estão vendendo. É um infoproduto, uma diferença que um é presencial, o outro é online. E você tem bons cases de educação, né? Sim. E até talvez para ganhar reconhecimento também, né? Sim. Porque se aparece Growth Conference em um portal X, você isso acaba total. ganhando Aí eu acho que a gente já teve algumas campanhas de venda de ingresso e tal, mas muito focado em venda de ingresso. Sim. E aí eu acho que a galera erra um pouco que você joga o cara direto na página de venda e tal. Mas se você fizer um negócio desse explicando o que é a Growth Conference, um conteúdo que você vai mostrar ali os palestrantes. A gente vai sair daqui com esse negócio desenhado. A galera tenta usar as mídias como se fosse... Imagina se alguém chega na você na rua e fala assim, você quer ir no meu evento dia tal? Não vai funcionar nem na PF. Quanto mais online, entendeu? Uma coisa que eu tenho percebido é que quando eu faço reuniões explicando o que é o framework do evento, eu tendo a converter mais a reunião, mesmo do patrocínio, que é o cara que quer estar lá, por entender que é uma outra metodologia, um outro formato de evento. Então, talvez, se a gente levar a explicação, desenhando um pouco melhor para um texto o que é a metodologia, talvez isso convença mais o cara a ir para o evento do que eu puxar ele para o ingresso direto. E também, assim, querendo ou não, a plataforma tem uma série de possibilidades de audiências que você pode escolher para tua campanha, tanto audiências contextuais, que são próprias nossas, audiências de terceiro, Naveg, teu target, tudo isso está conectado na plataforma. E é uma coisa que você pode experimentar. Falar, vou também criar uma campanha já com algumas audiências, umas audiências contextuais. Porque uma coisa que acontece muito é o cara também falar, quero rodar só no Infomoney. Eu falo, cara, mas eu não posso. Poder você pode, mas não vai dar certo. Ele pode. Você tem como fazer, mas é longe de ser a ideia... certa do negócio. Porque você fala, não, mas eu quero o cliente que tá na Infomoney. Você acha que você quer. Às vezes ele tá em outro lugar, ou ele vai clicar quando ele tá lendo... Isso é uma puta ilusão também, né? Como se o Infomoney tivesse só investidor, ele não. Infomoney posta um monte de coisa de notícia, política, às vezes é vai bem. E às vezes o cara que você vai converter, que vai comprar teu curso, que vai inscrever pro teu evento, ele tá, na verdade, vendo do Corinthians no... Isso, pelo que eu entendi, o algoritmo de vocês, ele sabe quem é o cara também e ele anuncia pro cara que tá lendo qualquer coisa. Exatamente. Você tá mais visando o ICP do que necessariamente aonde ele tá lendo. Enfim, o algoritmo ele leva vários... Tem que ter contexto. Mas... Ele usa vários pontos de dados ali até pra olhar e falar, não, ele não vai clicar no anúncio agora, eu vou mostrar esse anúncio pra ele mais tarde, que é quando ele tá mais de boa e tal. Então, tudo isso o algoritmo leva em consideração pra escolher o momento certo de mostrar o anúncio. Boa. Tem uma coisa que eu tô desde o começo querendo perguntar, que eu acho que ela para as pessoas que estão ouvindo e vão testar a mídia nativa, o que são os passos fundamentais antes do cara fazer esse tipo de campanha para ele não errar. Então, por exemplo, eu não quero fazer um teste e queimar muito dinheiro antes de acertar. Então, dentro desses passos para planejar, o que ele não deve fazer antes de começar? Antes de começar. Então, chegou, já faz direto, já sei que não. O que eu recomendo, acho que o básico, assim, pra você começar então, você ter um budget certo para tua campanha, ter um orçamento certo para tua campanha para começar ali, seja ela uma campanha que você vai testar por pelo menos, a gente recomenda também, pelo menos você testar ela por 15 dias para o algoritmo aprender do teu usuário, aprender a conversão, um pouco mais. Então, pelo menos 15 dias, entender que é uma plataforma que vai usar mais esses dados de leitura, então ela vai levar um tempo maior para escalar a tua campanha para o aprendizado. Então, pensar em pelo menos 15, 30 dias de teste. Traqueamento. É muito importante o traqueamento. Não comece sem. Não comece sem. E estrutura do funil. Eu colocaria essas 3 coisas. Então, você ter o orçamento que você sabe que você vai segurar ele por pelo menos ali um mês. Traqueamento e a estrutura do funil. Porrada. Boa. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Se quiser passar as tuas redes sociais, onde você mais interage com o público aí. Olha, queria deixar meu e-mail para quem quiser começar na Taboola, quem quiser conhecer um pouco mais, quiser marcar uma reunião com um consultor nosso, meu e-mail é guilherme.l de Lopes, guilherme.l@taboola.com. E também estou no LinkedIn,
Deixa aí seu Já falei no 777. começo, mas o Fernando Miranda 777 no Instagram, me segue lá que eu tô na minha missão de passar o Denner, humilhar o CEO da V4, entre vários outros, então me ajude Isso na aí minha vai virar missão, corte. cara. Por que é 777? Cara, eu tava com essa uma dúvida. baita história essa aí, mas tem a ver com Deus, é o número da completude da Bíblia, né, legal, da perfeição e tal. Muito Show. bom. Um abraço e até o próximo episódio do Growth Insights. Falou, pessoal. Valeu, galera.